Você ama a Deus? Você ama a Deus? Eu vou mudar um pouco a minha pergunta. Quero te fazer pensar. Você ama a Deus ou apenas trabalha para Deus? Eu quero te convidar a pensar um pouco a respeito disso. Muitas vezes, nós confundimos o trabalho que nós prestamos a Deus com o relacionamento que deveríamos ter para com Deus. E me parece ser exatamente esse o contexto experimentado pela grande, forte, fiel doutrinariamente igreja de Éfeso, que trabalhava muito, conhecia muito da palavra de Deus, era perseverante, mas ela havia esquecido do seu primeiro amor. A igreja de Éfeso é, na minha opinião e na proposta que tenho aos irmãos nessa noite, um exemplo de uma igreja bem-sucedida que fracassou. Éfeso é o exemplo de uma igreja bem-sucedida que fracassou. Essa igreja fazia a obra de Deus, era esforçada, era perseverante. Talvez aos nossos olhos, a igreja perfeita. Talvez um retrato daquilo que nós idealizamos como sendo uma igreja que nós gostaríamos de participar. Uma igreja ativa, uma igreja que conhece a palavra de Deus, uma igreja que permanece aos olhos de muitas pessoas, a igreja perfeita. No entanto, meus irmãos, embora o nosso coração possa se enganar com as aparências, Jesus é quem está escrevendo essa carta à igreja de Éfeso. E ele tece alguns elogios, considerando estes aspectos de uma igreja saudável: força, trabalho, resiliência, pureza doutrinária. No entanto, existe uma ressalva, irmãos, muito importante, que pode colocar em risco todas as qualidades dessa que muitas vezes, para muitas pessoas, pode ser considerada uma igreja perfeita. Depois destes elogios preliminares, que eram verdadeiros, a igreja de Éfeso é por Jesus duramente repreendida. E me parece ser aqui o retrato de uma igreja bem-sucedida, de uma igreja que tem uma história muito bonita, de uma igreja que ao longo do tempo se fortaleceu, se consolidou, uma igreja que trabalha, que não encontra dificuldades de mão de obra para fazer a obra de Deus acontecer. No entanto, o trabalho para esta, que parece ser uma igreja perfeita, tornou-se um fim em si mesmo. E Jesus então está admoestando, como quem deseja ensinar àquela igreja, que o relacionamento com Deus precede o trabalho para Deus. Sabe, irmãos, eu gostaria muito de te convidar a esta reflexão. Há uns 2 meses, quando preparava este sermão, eu pensava a respeito de como nós corremos tanto, de como nós trabalhamos tanto, desenvolvemos atividades, promovemos atividades que possam abranger todos os aspectos da igreja, faixa etária, tipos de atividades. E não que eu ache que isso seja desnecessário, é muito bom. E querendo Deus, manteremos todos os trabalhos. Agora, nós podemos correr o erro da igreja de Éfeso, de transformar o trabalho como sendo algo que tem um fim em si mesmo. Como se o nosso trabalho para Deus substituísse o nosso relacionamento com Deus. E eu quero te convidar a olhar para esse texto e observarmos aqui lições importantes. Que Deus nos ajude, irmãos, a recebermos a mensagem da carta de Éfeso como sendo uma exortação para nós hoje, contra o perigo do ativismo e mudarmos de atitude, se assim for necessário.